Olá, muito bom dia. Domingão, dia 30 de março, está começando mais um programa Camisa 8. É o programa mais disruptivo do mundo esportivo. Antes de qualquer coisa, eu já agradeço a sua audiência. Ela é importantíssima pra gente. Por isso, eu agradeço desde já esse carinho especial. Bora começar nossa viagem pelo mundo esportivo? Roda aí, meu diretor. Eu começo o programa de hoje mostrando uma história pra lá de inusitada de dois brasileiros que decidiram construir a sua própria academia de ginástica. Para eles, nada se perde, tudo se transforma. Vou mostrar a vocês a minha academia caseira. Tudo aqui foi feito com madeira, cimento, areia e ferro. As ideias vêm na cabeça e eu vou montando. Regula tudo lá, sobe e desce para quem tem a canela maior do que eu. Então, aí vem uma ripa aqui grande aqui por baixo, ó. Academias construídas com as próprias mãos, é mole? Bom, hora da nossa musculação para entender melhor essas gambiarras da ginástica. Sejam bem-vindos à minha academia. Pegamos a estrada rumo ao Vale do Paraíba, cidadezinha pacata de 50 mil habitantes, onde vive o Noé da Maromba. Oi? Bom, vamos lá. Bom, gente, o Domingo Espetacular veio até Tremembé, no interior de São Paulo. A gente está numa área de zona rural, ó. Lá ao fundo a gente tem a cidade de Taubaté. Por que a gente veio para Tremembé? Porque a gente descobriu uma história que fala do Severino. Severino é o nome dele, mas o apelido dele é Noé da Maromba. Ô, Noé! Opa! Ô, Noé! Ei, caboclo, firme e forte ou não? Forte, Como é que firme. você tá? Tudo bem. Primeiro vamos começar o seguinte, prazer em conhecê-lo. Agora, Noé da Maromba. Talvez porque tem esse músculo aqui. Aí, esse portão foi você que construiu? Também. Aí, tá vendo? Já começa a madeira aqui. Tudo aqui que vocês veem aqui foi feito por mim. Sua casa toda? Toda. Andréa Gomes é personal trainer. Com duas filhas pequenas, a pernambucana de Carpina decidiu largar o trabalho em academias para construir a dela. Porque eu acabei de ter um bebê, né? Aí, quando ela fez 4 meses, eu optei por treinar em casa. No começo, eu comecei a treinar com o peso do corpo, com pesos de quilos de alimento, garrafas PETs, mas eu queria ir além disso. Foi quando eu comecei a fazer as minhas gambiarras. Gambiarras que mais parecem da Penélope Charmosa, né? Tudo com tons de rosa. E a moça não tem preguiça de colocar a mão na massa, não, viu? Cada equipamento aqui foi feito por ela nos mínimos detalhes, tudo em madeira. Mas por que será que essa danadinha decidiu construir tudo isso, hein? Sou muito curiosa em querer aprender sempre algo novo. Eu penso que sim. Se uma pessoa aprendeu, eu também tenho a capacidade de aprender e fazer. Eu mesma. Ela aprendeu, foi lá e fez. E o que foi mais difícil, hein? Foi a minha mesa flexora, que ela é 3 em 1. Como ela é mesa flexora, extensora, banco para supino, ela foi a mais complexa. Andréia ainda quer mais. Sabe o que ela sonha construir? É o Smith, que é um equipamento bem completo, que dá para fazer vários exercícios. Esse é o aparelho que a Andréia quer fazer. Construir um negócio desse não é fácil assim também não, né? Não, nada fácil. A engenharia, a projeção dele tem que ser feita corretamente. Senão o ângulo de trabalho fica totalmente errado. Quem cria isso aqui é engenheiro, né? Não é uma coisa... Sim. Noé da Maromba, que nunca foi pra escola, aprendeu tudo na raça.
O pequeno Severino começou a trabalhar com quantos anos? 7 anos de idade, cortando cana, Pernambuco. Não teve como estudar? Nunca fui numa escola, nunca frequentei escola. A paixão pelos exercícios começou aos 18 anos. A experiência nas academias inspirou o pedreiro e então ele aproveitou o que as obras jogavam fora e transformou em equipamentos. Noé sempre teve o dom de inventar. Já fez essa panela de pressão velha que ele transformou na pipoqueira. Ah, você tá brincando, né? Não, ele fez isso daí quando tinha 11 anos. Aí, Que ela sai. isso. Ó. Gente, olha isso aqui. Tem um negócio pra girar a pipoca lá, ó. Aí você vai fazendo aqui, ó. Lembra da pipoqueira? Aí, meteu uma madeira aqui. Aqui que beleza. Rapaz, vai ser danado, hein? Daqui a pouco vamos conferir se essa pipoqueira funciona mesmo, viu? Mas antes, cadê a academia do Noé? Cadê? É uma extensora e uma flexora. Na verdade, chama cadeira de chute, para quem não conhece. Ah, essa aqui é a extensora. Isso aqui foi um assento que eu achei jogado aí no lixo, recolhi e pus pra... Você vai pegando fazer as um pouco. coisas? É, vou pegando e Ah, fazendo. não sobe aí, deixa eu ver se funciona. Tudo, eu levanto 50 quilos sem fazer cara feia. E tem, olha, e tem um chinelo ali que é pra não fazer. É, pra não machucar as Pra não canelas. machucar as finas. canelas. Olha que coisa, ó. Vou aqui também, eu quero ver, olha. Deixa eu ver se funciona. Você tá dizendo do seu jeito aí, deixa eu ver. Será que funciona isso aqui? Funciona. Eita, nós. Pera aí, marinheiro de primeira viagem, vamos lá? Que beleza, gente. Funciona bem mesmo. Movimenta Deixa eu ver. perfeitamente. Sabe, tá sem peso, mas tem como pôr peso. Aqui, ó. Olha lá. Ah, essa é a flexora aí. Em Carpina, Pernambuco, o orgulho é o mesmo. Nas redes sociais, Andréia mostra como faz cada equipamento. E tudo com baixo custo. Como teve coisas que eu tinha aqui em casa, o gasto que eu tive mais foi em relação a algumas madeiras para fazer alguns equipamentos. Eu acho que não chegou a R$500 ainda. Mas o que será que os frequentadores de academias tradicionais acham das obras da Andréia e do Noé da Maromba, hein? O importante é você exercitar, não importa como, mas sempre praticar esporte, qualquer que seja. Gambiarra aprovada? Aprovadíssima. Eu queria testar. Quando você tem a vontade, tudo é possível. Então, eu acho que isso aqui é uma história de superação. Pode colocar como sendo gambiarra de sucesso? Eu acho que sim, uma gambiarra de sucesso. Mas atenção! O mais recomendável é ir para a academia, porque os aparelhos eles são projetados por engenheiros, né? E assim, a percentual de lesão é quase mínimo. Agora, se arriscar sozinho, sem uma orientação, sem um acompanhamento profissional, sem saber o que está fazendo, aí a lesão pode ser gravíssima. Noé da Maromba e Andréia são rei e rainha da gambiarra das academias. E com muito orgulho, viu? Madeira, pregos, ferros e o próprio cimento. É uma gambiarra bem feita. É. E funciona igualmente se você estivesse numa academia treinando. Ah, lembra da panela de pressão que o Noé transformou em pipoqueira? Funcionou e muito bem, viu? É isso. Tchau pra vocês. Vou comer minha pipoquinha. Vamos, Noé! Vamos! 1, 2, 3. Isso, Noé! A criatividade do brasileiro tem que ser estudada pela NASA, meu amigo. Agora veja só essa daqui, ó. Briga no elevador de um prédio na zona norte de São Paulo. Um dos envolvidos é um ex-jogador de futebol com passagens por gigantes do futebol brasileiro, entre eles Vasco, Bahia e Corinthians. José Hamilton, de 69 anos, havia retirado uma encomenda na portaria. Na volta, ao ver o ex-jogador no elevador, decidiu esperar. O idoso conta que Regis Pitbull tem um histórico de conflitos no prédio e, por isso, desistiu de subir ao lado dele. Inconformado, Regis dá um chute na porta. Vítima e agressor começam a discutir. Se encaram por alguns segundos. O ex-atleta faz gestos com um punho cerrado. O clima fica ainda mais tenso. Até que Regis dá uma cabeçada no subsíndico.
Na sequência, desfere um soco, pega o celular que caiu no chão e, antes de ir embora, acerta o idoso mais uma vez. Eu pensei que ele estava saindo do elevador, ele se volta e me dá uma cabeçada, onde me fraturou 3 dentes. E depois, não contente com isso, ele deixou o celular dele cair no chão. A hora que ele apanhou o celular, que ele levantou, me deu um murro também. Regis Pitbull foi preso aqui mesmo no condomínio e foi levado para uma delegacia mais próxima da região, onde passou a noite. Em depoimento para o delegado responsável pela investigação, contou que teve essa atitude após atitudes racistas. Só que com as imagens de vídeo monitoramento, o delegado decidiu pela prisão do ex-jogador. O idoso teve 3 dentes quebrados, além de hematomas na boca. Pitbull, que estaria inadimplente há mais de 20 anos, deve ser expulso do prédio. Por morar no mesmo andar que José Hamilton, é possível que permaneça preso preventivamente, ou seja, sem um prazo máximo definido por lei. E com base no Estatuto do Idoso, a polícia ainda pediu uma medida protetiva. Dá medo a todo mundo. A qualquer pessoa que o vê, evita de conversar, de ter um diálogo com ele, porque infelizmente não é uma pessoa dialogável. Aos 48 anos, Regis Pitbull trava uma batalha contra as drogas. Ele chegou a passar por algumas clínicas de reabilitação, mas foi expulso de uma delas por agredir um colega. Na época, dona Ana, mãe do ex-jogador, conversou com o jornalismo da Record. Meu filho saia dessa. Que nós estamos esperando ele, meu Deus. Filha, mãe, te amo. Pitbull até ficou longe do crack por alguns meses, mas acabou tendo recaídas, principalmente depois da morte da mãe, vítima de um câncer no intestino. Além do Corinthians, Regis jogou também por outros grandes clubes do futebol brasileiro, como Vasco, Ponte Preta, Bahia e Portuguesa. O ex-atleta também coleciona passagens por clubes do exterior. Bora dar uma amenizada por aqui, ó. Seguinte, a paisagem e o clima de Fortaleza são um convite para quem deseja praticar atividade física ao ar livre. E uma das opções é o quê? A corrida. Essa prática esportiva ajuda a aliviar o estresse e a melhorar a saúde. Mas nada de sair correndo por aí sem passar por uma avaliação médica e receber, claro, orientações de um educador físico. Letícia optou pela corrida para melhorar a qualidade de vida depois de fazer uma cirurgia bariátrica. Em setembro, depois de fazer a cirurgia bariátrica de 2022, eu resolvi começar a correr. E aí eu fui me desafiando, aos pouquinhos foi o primeiro quilômetro que eu consegui correr sem parar, depois os 5, depois os 10. E aí hoje eu já consigo fazer meia maratona, então a corrida realmente mudou a minha vida, foi um esporte que eu me apaixonei, pratico até hoje e pretendo praticar por muitos e muitos anos. Estudos mostram que a corrida previne doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, combate a depressão e ansiedade, diminui o risco de diabetes, fortalece os ossos, diminuindo o risco de osteoporose, melhora o condicionamento físico e aumenta a expectativa de vida. Eu comecei a corrida porque eu estava no final do meu mestrado e eu estava muito ansioso, me alimentando mal, dormindo mal. E aí eu comecei a correr e assim, depois de um mês eu já estava me alimentando melhor, menos estressado, conseguia fazer minhas atividades de uma forma mais ativa. Então o exercício, ele me ajudou completamente nesse final que foi crucial aí do meu mestrado. Para alcançar esses benefícios é preciso praticar a corrida com regularidade, ter uma alimentação saudável e equilibrada. Tudo isso aliado ao fortalecimento muscular com a prática de musculação. E é importante também ter o acompanhamento de um educador físico e um nutricionista. Para quem quer começar a correr, é recomendável fazer uma avaliação médica antes. É sempre bom passar por um check-up médico, então eu tenho todos aqueles exames para saber como é que está em questão de vitaminas, como é que está em questão de como está meu coração. Procurar um profissional, assim como o médico, né? Procurar um profissional de educação física, porque ele vai passar o treino orientado para esse atleta, que vai levar em consideração toda a bagagem motora que esse atleta ou esse iniciante tem e principalmente
começar com o que tem. Não precisa ser aquele tênis caro, aquele tênis de placa, não precisa ser a melhor roupa. Ele precisa começar. Para quem quer atingir altas performances, competir profissionalmente, os cuidados vão além dos mencionados. Sofia está se preparando para o Mundial de Triatlo do Ironman 70.3 na Espanha. Toma cuidados extras para não se lesionar. Eu acabei de sair de uma lesão, estava 4 meses parada da corrida, estava morrendo de medo porque eu já estava inscrita no Mundial. E aí eu fiz um monte de tratamento e o último que eu fiz que deu certo, então sim, tem que tomar muito cuidado, mais cuidado do que qualquer coisa são as lesões, porque você tem que parar. A orientação de assessoria esportiva vai além da conquista do alto rendimento. Também ajuda a evitar as lesões. Os cuidados que deve ter em relação ao acúmulo de carga, ao acúmulo de provas, querer aumentar demais a distância que está fazendo, o tipo de treino, querer correr todo dia, que é um baita problema que a gente tem, com acompanhamento, com fortalecimento, tudo alinhado, eu acho que isso fica bem mais fácil de sincronizar tudo. É bom demais, ó. Break aqui no Camisa 8, daqui a pouquinho eu tô de volta. É ligeirinho bala. Até já. O esporte cearense está de luto devido ao falecimento da triatleta Zuleika Xavier, de 39 anos de idade. Ela participava de uma prova de A4, que é uma competição que reúne natação e corrida, quando passou mal na prova aquática e morreu afogada. Zuleika chegou a ser resgatada pelos salva-vidas contratados pela Federação Cearense de Triatlo, foi levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu. E antes que alguém atire a primeira pedra, Zuleika estava com seus exames em dia e frequentemente os apresentava aos seus treinadores. Esse afogamento aí da triatleta é a causa mais provável, mas existe aí também a possibilidade do mal súbito. Será que ela sofreu isso durante a prova? Bom, a gente não tem a resposta certa, mas o que é o mal súbito? Por que ele acontece isso sem aviso? Para a gente poder entender essas e outras questões, Camisa 8 está recebendo aqui o médico cardiologista do esporte, Carlos Abdias. Bom dia, bem-vindo ao Camisa 8. Obrigado. Infelizmente, uma fatalidade que aconteceu com essa triatleta cearense aqui, praticante do triatlo, mas não é novidade um mal súbito em atletas amadores. Doutor, para a gente poder começar o nosso papo, o que é o mal súbito e por que ele acomete as pessoas que praticam atividade física, independente ali da idade? O mal súbito ou a morte súbita, ele é um evento catastrófico de saúde que acontece na prática do esporte, né, que foi esse caso, e que, se não for ter um pronto atendimento, realmente pode levar o indivíduo à morte. Então, quando a gente está no exercício de alta intensidade, né, seja em qual categoria for, o coração ele está sendo mais demandado, o corpo ele está sendo mais demandado, e existe por trás daquele indivíduo toda uma história familiar, possíveis fatores de risco, possíveis doenças subjacentes que nunca foram diagnosticadas, que naquele momento de prova, que o coração ali está 1000, a adrenalina está lá em cima, a pessoa tem uma pressão, mesmo que seja só dela com ela mesma, né, de poder performar, de poder chegar numa posição. Tudo isso entra num cenário, o clima também, as condições de prova, tudo isso pode entrar num cenário infeliz de levar a pessoa a ter um mal súbito e, infelizmente, chegar à morte. O mal súbito, ele dá algum indicativo de que vai acontecer ou ele realmente chega de uma forma inesperada? A morte súbita, ela pode ser a primeira intercorrência médica de uma pessoa, né? Mesmo no caso de um infarto, por exemplo, né? Então, a pessoa pode não estar sentindo nada, não apresentar nada nos treinos e na hora da prova, justamente, tem uma condição climática um pouco adversa nesse dia, ou então não fez a recuperação completa, ou então fez uma outra prova muito recente, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o corpo não conseguiu recuperar. Tudo isso contribui para aquilo que possa acontecer realmente. Agora, nesse caso da nossa triatleta, a Zuleika, que infelizmente veio a falecer, ela estava com seus exames periódicos em dia e ainda assim foi acometida do mal súbito. Esses exames, a gente pode dizer que esse exame falhou em algum momento para poder indicar que essa pessoa tinha algum problema congênito no coração, doutor?
Assim, é difícil dizer porque a gente não conhece em detalhes o caso, né? Tem que saber exatamente quais os exames que foram feitos, né? Então, sim, tem pessoas que fazem alguns exames, tem outras pessoas que fazem outros exames. Não há uma receita de bolo de, vou fazer o meu check-up e é isso para todo mundo. Não, para algumas pessoas vão ser necessários alguns exames mais simples, para outras pessoas vão ser necessários alguns exames mais complexos, né? Depende do indivíduo, das suas características, do exame físico, do que ela vem sentindo nos treinos, né? Tudo isso pode contribuir. E essa divisão que o senhor falou de exames mais simples e mais complexos, como é que o indivíduo, por exemplo, eu chego no seu consultório e peço uma avaliação, como é que a gente tem um indicativo de que, não, você só precisa de um exame mais simples ou de um exame mais complexo? O que indica que você vai fazer esse tipo de exame mais simples ou mais complexo? O nível de atividade física, né, o nível de complexidade de preparo que aquela pessoa já tem, o tipo de prova que ela está fazendo. Uma pessoa que vai fazer uma maratona pela primeira vez é diferente de uma pessoa que treina desde os 15 anos, que já é acostumada, que já passou por várias categorias, por várias provas e que já está acostumada com aquela prova. Também vai influenciar o seu histórico familiar. Se você teve um pai que teve um infarto com 45 anos, você que tem já um sobrepeso, um colesterol um pouco elevado, que vai fazer uma prova de alta demanda, vai ser totalmente personalizado, né? Vai ser bem mais complexo e robusta o arsenal, né, que eu tenho de exames para poder investigar o seu caso, para poder liberar com segurança, do que uma pessoa de 15 anos que vai fazer um passeio ciclístico da escola. Entendi. Então, para quem está em casa, por exemplo, você vai ao médico e faz ali o eletrocardiograma. Ele é um exame simples, é isso? Sim, ele é um exame excelente, robusto, mas ele é um exame apenas, né? Existe toda uma gama de exames que podem complementar. O eletro, como você falou, ele é um exame inicial, que ele é para todo mundo. E a depender do perfil de risco de cada um, a gente vai complementando com outros exames. Qual seria o exame mais completo para quem, por exemplo, vai fazer uma atividade física como o triatlo, que você pratica 3 atividades físicas num alto grau de intensidade e que demanda muito do seu coração? Um indivíduo já com idade um pouco avançada, acima dos 35 anos, no esporte é um pouco mais avançado, a gente já chama de master, né? Então, por quê? Porque acima dos 35 anos já aumenta muito mais a doença coronariana, que leva ao infarto. Então, a principal causa de morte no esporte acima dos 35 anos é a doença do coração. Então, se a pessoa tem mais de 35 anos, vai fazer um triatlon, por exemplo, né, que é uma atividade de alta demanda. Então, além do eletrocardiograma, ele precisa fazer um teste de esforço, um teste ergométrico ou até, especialmente, um teste ergoespirométrico, que vai dar muito mais informações. Um ecocardiograma vai muito bem também para avaliar a parte estrutural do coração, e alguns outros exames podem vir também a depender da individualidade. E o que você perguntou, se os exames falharam? Sim, não falharam, mesmo que ela tenha feito, né? A gente não conhece, mais uma vez repetindo, o caso dela. Mas mesmo que ela tenha feito todos os exames, não existe como a gente zerar o risco, né, cardíaco no esporte. Então, sempre vai ter um risco, mesmo fazendo todos os exames, até porque daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, talvez os exames sejam mais sofisticados, né, diferentes, mais complexos, que a gente consiga detectar coisas que hoje a gente não consegue detectar. Então, talvez para a tecnologia que a gente tem hoje, foi tudo bem feito, né, ela estava apta, mas infelizmente fatalidades acontecem, não tem como zerar o risco. Também tem a característica da prova, que era um aquátlon, se eu não me engano. Isso, foi na água. Exato, que ela nadou, correu e nadou. Né? No triatlon, geralmente começa pela natação, justamente porque a pessoa está mais descansada no início. Então, quando uma pessoa já com um nível de fadiga mais elevado vai para a água e tem um mal súbito, infelizmente a chance é muito mais baixa de conseguir reanimar, porque a pessoa, infelizmente, se afoga. Perfeito. Quando existe ali um mal súbito na bicicleta, pode até se acidentar gravemente, ou na corrida, a gente tem uma chance de uma equipe médica chegar ali, prestar os primeiros socorros, mas na água realmente é muito complicado quando a fadiga já está mais elevada. Pensando na grande população hoje que pratica atividade física, doutor, qual é a principal dica que você pode dar na questão da saúde para que a gente diminua aí essa porcentagem de uma pessoa vir a sofrer um mal súbito? Possivelmente respeitar os tempos, né? O tempo que é necessário para poder atingir determinada performance e você atingir a
as conquistas que você deseja individuais. A gente observa um aumento de atividade física no Brasil inteiro, mas em especial Fortaleza. Fortaleza foi a capital, a cidade do Brasil que mais aumentou o número de corredores. Então a gente vê uma elevação muito grande de praticantes de atividade física, que é excelente, mas a gente não está vendo ainda uma elevação também dos cuidados preventivos com a saúde, com a avaliação pré-participação que a gente chama. Então tem muita gente indo direto para a atividade física, que é muito bom, mais uma vez, mas precisa ter avaliação médica. Precisa ter avaliação médica. E muitas vezes as pessoas querem se atropelar um pouquinho, está começando a correr e aí já quer fazer uma meia maratona, então precisa realmente galgar esses passos, esses degraus com uma certa prudência e com os exames em dia, vendo até onde cada um é capaz. Porque a atividade física é para todo mundo pode fazer, mas existem adaptações, existem o que é indicado para algumas pessoas, e existem atividades que não podem realmente para algumas pessoas, mas todo mundo vai poder fazer alguma coisa. Perfeitamente. Então aí já está o recado para você do outro lado, ó, a dica aqui do médico especialista, Dr. Carlos Abdias, médico cardiologista do esporte. Precisa passar por uma bateria de exames antes de você começar uma atividade física de alta intensidade, como triatlo, ciclismo, a própria musculação, né, doutor? Sim. Existem algumas modalidades esportivas que carecem desses exames, né, doutor? Sim, o crossfit, né, o beach tênis, as lutas, né, enfim. Tudo isso a gente deve ter realmente um cuidado para que esses casos que são raros, né, mas que eles aconteçam cada vez menos. Com relação ao nosso estado do Ceará, que a gente sabe que tem uma temperatura elevada, essa questão de estar sempre muito quente, horários em que a temperatura está ali não indicada para a prática da atividade física, também é um fator preocupante, né, doutor? É um fator preocupante em relação a outras partes do Brasil e do mundo, né? Então as provas aqui, elas são muito mais desafiadoras e demandam mais do corpo. Existe uma intercorrência de saúde que também pode ser visto como mal súbito, se chama heat stroke, que é o choque pelo calor. Então as provas aqui é quando a temperatura sobe até um nível que a homeostase do corpo passa a ser bem mais prejudicada e a pessoa tem um problema grave ali e precisa de um resfriamento imediato. Ou seja, a temperatura corporal ela sobe de uma maneira rápida e brusca, que precisa parar a atividade e resfriar o corpo. Além dos outros problemas, né, de desidratação excessiva, né, de aumento da fadiga, aumento da sensação de fadiga, e também incorre, né, em aumento do risco também de problemas cardiovasculares, de problemas musculoesqueléticos, tudo isso. Agora, o que me chama mais atenção, doutor, é com relação a você estar com o exame em dia e não conseguir detectar que você tem esse problema. Eu continuo ainda batendo na tecla, esses exames eles não podem ser mais aprofundados, nesse caso não daria para poder identificar nenhum problema cardíaco dessa moça, doutor? Talvez pudesse, né? Mas como eu disse, a gente não sabe os detalhes. Mas uma dica que eu dou, por exemplo, nos testes de esforço, por exemplo, no teste da esteira, né? Então, assim, é muito comum que a pessoa tenha talvez um pouco de receio de ir até o limite, talvez por tropeçar na esteira, ou talvez por achar que não é necessário, mas... Se esforçar tanto. Exato. E o que acontece? No teste da esteira, aquilo ali é para simular a sua prova, é para simular um esforço máximo, né? Exaustivo. Se a pessoa não chegar até o limite, vai ter ali um gap que não foi avaliado. Vou dar um exemplo bem prático. Digamos que na prova o indivíduo ele vai chegar até 180 batimentos por minuto. E no teste ergométrico ele foi até os 160, achou que já estava um pouco cansado e pediu para parar. Esse gap de 160 BPM até 180 não foi avaliado, mas ele vai acontecer na prova. Entendi. Porque na prova a pessoa está com aquela adrenalina, está com aquela pressão pessoal mesmo de performar. Então ela vai dar o seu 110%. Quando ela dá o 110%, a gente não sabe o que vai acontecer se não tiver sido simulado antes no teste de esforço. Entendi. Então por isso que esses exames devem ser levados muito a sério, né? Muito a sério. E o teste de esforço, especialmente essa dica que eu estou dando, né? Que realmente seja levado a sério e o indivíduo consiga ir até a sua exaustão para que na hora da prova ele esteja mais seguro. Com uma resenha aqui com o nosso... Daqui a pouquinho ele vai estar aqui, que ele é do CREF, o Elton. Ele me deu aqui uma luz, doutor, com relação à Covid. Nós passamos agora por uma pandemia do Covid. E é verdade que a Covid deixa sequela cardíaca? Isso também pode vir a acometer uma pessoa sofrer um mal súbito?
pode haver a miocardite, né? Não é que o vírus ele vai causar isso em todos os corações, né? Mas que a miocardite por Covid, assim como por outros vírus, pode realmente levar a uma fibrose do coração, né? A uma sequela que pode, em algumas pessoas, levar a um aumento de arritmias e a um risco maior. Por exemplo, o jogador Ganso, né, do Fluminense. Foi detectado uma miocardite, inclusive, não é que foi assintomática, na verdade ele teve uma gripe que nem se lembrava mais em novembro e que não teve nenhuma repercussão, mas que nos exames de pré-temporada foi detectada alguma alteração que levou ao diagnóstico de miocardite. Então, não vai ser em todo mundo, não vai ser nem na maioria, mas em algumas pessoas pode acontecer. Então, para quem teve Covid ou mesmo outras viroses e passou, depois da recuperação, a não conseguir performar mais ou na performance começar a apresentar palpitação excessiva ou então falta de ar excessiva ou mesmo dor no peito, precisa retornar ao médico para uma avaliação melhor. Mal súbito, para a gente poder entender, doutor, ele acomete 1 a cada 100 mil pessoas. Se a gente for para o alto desempenho, é um caso para cada 60 mil. Pode parecer pouco, né, doutor? Mas ainda assim é preocupante. Quando você fala a nível populacional, né, percentualmente é baixo. A atividade física é uma atividade segura que todo mundo deve fazer, né, realmente prolonga a vida. Mas quando você coloca esses casos, né, que são percentualmente pequenos, a nível populacional, a gente acaba vendo manchetes pelo Brasil e pelo mundo semanalmente e, se for procurar, talvez quase diariamente, porque nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E realmente cada caso desse é muito triste, né? Muito preocupante, porque são mortes teoricamente evitáveis, né? Catastróficas, e que a gente tenta aprender com cada uma delas e para que o esporte possa ser cada vez mais seguro. Com relação à faixa etária, o mal súbito acomete, não importa a idade que você tem, então, né? Aumenta o risco conforme a idade. Tá, entendi. Então, quanto mais passou ali dos 35, você já precisa se preocupar mais. Sim, abaixo dos 35 nós temos as doenças congênitas, as crianças em costume, adolescentes costumam, né, não ter uma intensidade tão elevada assim, né, até porque alguns esportes necessitam uma maturação muscular também, então a gente observa o mal súbito mais realmente numa faixa etária um pouquinho mais elevada. E agora, meu amigo, eu vou entrar numa outra seara, eu vou entrar na área da fiscalização, porque será que existe alguma entidade que possa fiscalizar, que possa exigir com mais periodicidade os exames médicos, que eles devem ser apresentados aí nas suas assessorias? Será que tem algum órgão? Então, o Camisa 8 foi em busca da resposta. E claro que existe um órgão, é o Conselho Regional de Educação Física, o CREF5, e nós estamos recebendo aqui o presidente da Câmara de Saúde. O nome dele é o doutor Welton Godinho. Bom dia, seja bem-vindo ao Camisa 8. Vou pedir para o senhor ficar aqui ao lado do médico doutor Carlos. Welton, bom dia, bem-vindo ao Camisa 8. O CREF5, ele tem o poder de fiscalizar essas assessorias para que esses exames sejam realmente feitos e apresentados para que ele possa praticar atividade física? Bom dia, bem-vindo ao Camisa 8. Bom dia, agradeço o convite. O CREF5, ele é um conselho de classe, ele é responsável pela atuação profissional. Então, a função do CREF5 é garantir que quem está prestando aquele serviço, aquela assessoria que envolve exercício, seja formado em educação física e regulamentado pelo Conselho, consequentemente fiscalizado pelo Conselho. No caso de ser identificado algum problema em virtude da atuação desse profissional, aí tem a intervenção do CREF5. Mas na questão de exigir a periodicidade dos exames, não existe a obrigatoriedade de nenhuma entidade, de nenhum conselho com relação a isso, né? Teve uma tentativa de um marco legal da obrigatoriedade em academias, mas era em relação a um setor específico. As academias hoje, elas usam o parquet, né, que é um questionário, a própria pessoa responde, muitas vezes com pressa de fazer a atividade, sabe que uma resposta, até 3 respostas negativas, diferente do resultado positivo, pode fazer com que ela só se inscreva naquela academia após a liberação médica. Então, a pessoa vai no automático, bota as respostas e entra. Nesse caso em específico, de assessorias, de corrida, de triatlo, se seguem alguns guidelines e também, como até foi mencionado, muitas vezes o próprio treinador, ele recomenda a atleta que
traga aquele exame em específico, mas não tem uma entidade fiscalizadora disso. É mesmo, rapaz. O Conselho Regional de Medicina não poderia puxar para si essa responsabilidade ou não tem nada a ver com aquilo que ele abraça? Antigamente tinha uma exigência maior com relação aos atestados médicos. Né? Isso. Se eu não me engano, São Paulo puxou essa discussão e em 2018 ele passou a não ser mais necessário o atestado médico e entrou o parquê para que consiga se dar mais acessibilidade à atividade física. Porque muitas vezes um indivíduo de baixo risco, como eu citei, um indivíduo de 15 anos que vai fazer uma atividade leve, se eu vou exigir dele um atestado médico para poder fazer a atividade física, ele não teria muito risco e a gente estaria limitando a iniciação da atividade física para uma pessoa que seria muito importante, né? Então, com relação aos exames, realmente, a gente não tem como obrigar ou como ter uma fiscalização ostensiva, até porque é muita gente praticando, mas as entidades, as academias, as assessorias, né, têm uma corresponsabilidade sobre isso, de orientar seus alunos, de oferecer material de segurança, por exemplo, nas academias hoje, tem o desfibrilador, que é super importante. Perfeito. Na beira-mar, eu acredito que deva ter alguns pontos de desfibrilador. As pessoas precisam saber onde eles estão, né? Porque... E saber usá-los. Exato. Seria o ideal, né? Seria o ideal, realmente. Eu tenho até um projeto de conseguir oferecer o treinamento para pelo menos os profissionais que acompanham esses alunos, para que nesse momento que aconteça, porque pode ser um aluno seu, pode ser um amigo que está correndo do seu lado, no mínimo você saber onde está geograficamente o desfibrilador e trazer, porque ele não é difícil de operar, ele é automático, então ele dá as orientações todos por voz, né? As gravações, então você cola no tórax do indivíduo e vai seguindo os passos, não é tão difícil, mas precisa ter o desfibrilador para a gente conseguir dar alguma chance para aquele indivíduo que sofre mal súbito. Perfeito, então eu vou puxar aqui para o CREF 5, já que não tem a fiscalização, mas poderia se criar uma cartilha para que você fizesse um trabalho de conscientização nas assessorias. Isso seria possível? Com certeza, perfeito. Inclusive, eu estou como presidente da Câmara de Atividade Física e Saúde e a gente acredita muito nessa formação continuada. A gente sabe, até pela área ser muito dinâmica, tem várias atualizações sobre os diversos temas relacionados à saúde. A gente tem uma preocupação por causa dos objetivos mais voltados para a estética, às vezes estética em detrimento da saúde, mas a gente já fez vários projetos. Lançamos recentemente um guia de atuação do profissional de educação física na saúde mental, anterior a isso, na saúde de forma geral, e também lançamos uma cartilha sobre como atuar nos pós-Covid, com aquelas pessoas que tinham uma gama de sequelas relacionadas à SARS-CoV-19, né? Perfeito. E eu... Conclua, por favor. Mas estamos também com planejamento, são várias demandas, né? Como trabalhar com autistas, mas estamos também com essa demanda. E assim, é sempre importante ressaltar, como o doutor bem ressaltou, o exercício de forma geral, ele traz benefícios para o corpo. E se a gente pensar só no coração em si, o exercício aeróbico aumenta as câmaras do coração, a capacidade de receber aquele volume de ejeção, hipertrofia o ventrículo esquerdo para melhor distribuição do sangue pelo corpo. Eu tenho uma gama de associações positivas em relação à prática, tanto do exercício de força como do exercício mais contínuo. Mas a gente não pode deixar de orientar a nossa população, até porque hoje em dia a atividade física, todo mundo entendeu que é necessário e a nossa capital, como bem falou o doutor Carlos, cresceu assustadoramente o número de praticantes. Então, ela também... Essa quantidade absurda de gente praticando atividade física também, obviamente, vai elevar o número de casos de possíveis mal súbitos, então você precisa desse acompanhamento médico. Não tem para onde correr, né, doutor Carlos? Tem que passar pela mão de um especialista. É super importante, principalmente nas pessoas de mais risco que estão iniciando, né? Sempre nas mudanças, principalmente, né? Quando vai iniciar, quando você vai dar um salto, mudar de prova, a complexidade, ou quando de repente você viu que a pressão está um pouquinho alterada, diagnosticou alguma doença, ou quando você está com um pouquinho mais de idade. Então, nesses pontos especificamente é muito importante. Se todo mundo pudesse fazer, seria excelente, mas especialmente nessas populações é muito importante. Perfeito. Camisa 8 destrinchando aqui para você.
O mal súbito que acontece, principalmente ali para quem pratica atividade física, e infelizmente o nosso mote é o falecimento da Zuleika Xavier, a triatleta cearense que faleceu nesse mês de março, praticando o seu esporte, o A4, na Avenida Beira-Mar, sofreu um mal súbito, veio morrer afogada e infelizmente nossas condolências à família, mas a gente não pode ignorar o fato, e aí o Camisa 8 está trazendo aqui para você esclarecimentos sobre atividade física, o que pode ser feito para que minimize esse impacto do mal súbito à quantidade de praticantes, e aqui a gente trouxe especialistas na área para debater sobre o tema e esclarecer para você em casa. Fica a dica, pratique atividade física, mas precisa passar por uma bateria de exames com especialistas gabaritados. Perfeito? Perfeito. Dr. Carlos Abdias, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer. O Elton Godinho também, obrigado pela sua participação aqui no Camisa 8. Obrigado, amigo. As portas estão abertas para vocês aqui, para o CREF, para o pessoal também do Conselho Regional de Medicina, para os cardiologistas. Um grande abraço, tá bom? Camisa 8 vai para um rapidíssimo intervalo. Na volta tem futebol. Até já. De volta com Camisa 8 e agora, meu querido, anote aí na sua agenda, dia 1º de abril, que é a próxima terça-feira, vamos comemorar 10 anos do programa A Bola é Nossa, comandado pelo meu parceiro, amigo, radialista e comentarista esportivo Hilton Oliveira. Para celebrar a data, vai ser realizada uma grande festa com a premiação dos destaques do ano dentro e fora das 4 linhas. E é claro, meu querido, que o Camisa 8 não vacila, não pisa na bola. A gente vai saber agora todos os detalhes dessa grande festa, os homenageados, e a gente está recebendo aqui o anfitrião dessa grande festa, Hilton Oliveira. Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Camisa 8. Uma década, meu amigo, de programa A Bola é Nossa. Quando você começou lá atrás, você imaginava que ia chegar numa trajetória tão linda de 10 anos de programa, meu amigo? Bom dia para você. Bom dia, LHP. Um grande prazer mais uma vez estar aqui presente. Pois é, né? Muitas pessoas não acreditavam nem que a gente fosse permanecer com o programa no ar 3 meses. Ainda vamos comemorar uma década, não é nada fácil, né? Pessoalmente aqui no Grupo Cidade de Comunicação, na cidade AM 860, onde era meu sonho de colocar um programa aqui, porque meu pai já passou por aqui, e fazer um trabalho principalmente todo voltado para o futebol cearense, futebol da nossa gente, né? Um programa independente, imparcial, né? E que não se curva a quem quer que seja. A nossa linha aqui, como eu disse, dentro de uma seriedade muito grande, onde o slogan do programa que eu criei é o futebol levado a sério. Dentro desses 10 anos de festa, de programa, quais são assim, os pontos, aqueles homenageados mais importantes que você lembra rapidinho de cabeça, os pontos altos do programa? Dá para você fazer aí um breve remember, Hilton? Para você ter uma ideia, e os nossos telespectadores, este ano são 51 homenageados. Durante esses 10 anos aí, jogadores do passado, a gente já deve ter homenageado mais de 60. Né? Personalidades ilustres, pessoas que fazem história dentro e fora das 4 linhas, que têm uma história ligada aqui com o futebol, mas também aquelas pessoas que elevam o nome do nosso estado por aí afora, e esse é o nosso objetivo como presidente do Memofute, valorizar aqueles que realmente construíram uma história bonita, que ficam no esquecimento, no ostracismo, e para a gente trazer isso a público é muito importante, validar esse trabalho, porque o Manuel Eduardo Pinheiro Campos, que era primo da gente, o Manuelito, ele disse uma coisa muito interessante, que o passado nunca passa. E eu digo que só existe o presente porque existiu o passado. E a gente valorizar essas pessoas, ver o brilho da emoção, obviamente que todos para mim são muito importantes, até porque passa por critérios, né? Este ano a gente criou um troféu A Bola é Nossa 10 anos, que são 12 pessoas que irão ser homenageadas, que tem a ver com a nossa história e que merecem, de fato, né, serem abraçados, porque não é fácil ter apoio, principalmente com um programa desse nível, com informações precisas, com comentários bem abalizados, sobretudo um programa ético, e todo, repito, voltado para o nosso futebol. Você me deu um gancho para um próximo papo, que, gente, para quem está em casa, você fazer qualquer evento não é fácil.
você tira do próprio bolso. Buscar parceiros para que consiga colocar um evento para adiante também é muito difícil. E eu acredito que essa dificuldade você também encontra para poder colocar o programa A Bola é Nossa e também a festa. Como é que é a dificuldade, como é que esses parceiros chegam junto com você, Hilton, para poder desenvolver todo esse trabalho maravilhoso que você faz? Primeiro eu quero agradecer aqui o meu querido amigo Miguel Dias Filho, do Grupo Cidade de Comunicação, que é a minha casa, né, que me dá total apoio. Né, a TV Cidade vai fazer mais uma vez a cobertura total do evento. A rádio, como mídia, tem me dado esse espaço, né, de hora em hora divulgando a nossa chamada. Ao Shopping Benfica, através da pessoa do meu querido João Soares Neto, que desde o primeiro momento, sem a gente não tinha nem todo esse conhecimento, ele não sabia nem qual seria o retorno em termos de visão, né, para o shopping e nos abraçou. Né? Aí, entre os nossos patrocínios, o Paulo Noronha, da Aço Noronha, meu querido amigo, que está comigo desde o início do programa, quando foi ao ar pela primeira vez no dia 12 de abril de 2015, que foi no domingo, meu programa é aos domingos às 14, às 15 horas. O Super Benfica, que antes era o Super Gentilândia, na pessoa do Cristiano Ribeiro, e aí a gente trouxe mais algumas pessoas que eram da construção civil quando eu trabalhei, por exemplo, o Ítalo e o Ítalo Braga, da Rejunta Mix, né? O George Viana, que é da Luplac, que faz nosso troféu desse ano, ele entrou também com a parceria, nos ajudando a diminuir os custos. E o Tadeu Belfort, um irmão querido do Moinho Cearense, com a farinha de trigo Dona Maria. Então essas pessoas, né, fortaleceram para que a gente não desistisse. Eu não desisto, eu sou feito a desafios. Então isso era uma ideia minha e do meu pai, né, do programa quando começou lá atrás, que surgiu da inspiração do Cristiano e o papai inteligentemente trouxe do campo das ideias para que eu colocasse em prática. Inclusive, eu brincando, disse o jargão juntos e misturados, disse, esse é seu jargão e realmente pegou. Onde eu chego, a negada, juntos e misturados. Então, é um negócio bacana. Ficou e a gente marcante, promete, né? Na terça-feira lá, entrar a caráter e que vai ser uma surpresa muito grande para o nosso público. Eu já estou por dentro dessa surpresa, vai ficar bacana, pode ter certeza disso. Agora, nesses 10 anos que nós vamos comemorar na próxima terça-feira, dia 1º de abril, quais são os homenageados ali que você bota ali na primeira categoria? Os mais importantes, não precisa dizer todos os 12, mas aqueles mais importantes que você já vai homenagear no dia 1º de abril. Todos são muito importantes. Por exemplo, a comenda Hilton Oliveira, diante de todos os critérios, só consegui escolher um, que são aqueles que já receberam o troféu A Bola é Nossa, que é o meu querido Dr. Paulo Lins, que tem uma história de medicina absurda. Ele saiu daqui para implementar segmentos da saúde, tipo Santa Casa de Misericórdia, né, esses pontos de apoio para as pessoas, lá na Alemanha. Tem um cara que sai daqui para defender tese, então eu reputo um grande nome, que talvez seja desconhecido, mas quem o conhece na medicina sabe que ele é muito forte. Né? Eu posso destacar aqui o Nel Pinel, né, que vai ser homenageado também e vai estar presente, assim como o Papudinho humorista, que são caras que saem de uma vida, principalmente o Papudinho, muito humilde e atingem um patamar de grande humorista hoje. Tem, né? Jogador que vai ser homenageado? Jogador, tem, eu posso adiantar logo aqui, 3 que nós já fechamos aqui. Quem hoje são? Nós estamos aqui falando em domingo, Perfeito. Até terça. Mazinho Loyola, que tem história belíssima. O Nicásio, que foi um jogador do Ceará na década de 80, que mora em Juazeiro hoje, é comentarista esportivo. Né? E também o Everaldo, lateral direito, os maiores laterais direitos que eu vi em campo, o Galo. Né? E a gente pode destacar também Dilson Pinheiro, que faz um trabalho de cultura muito importante. Né? Os melhores jogadores do Maracanã, Júnior Cearense, Davi Torres e o goleiro Raí. Justíssima Raí homenagem. Miller. Maracanã, que terminou em 3º lugar no Campeonato Cearense desse ano, ficou à frente de Ferroviário, ficou à frente de Floresta, enfim. Exatamente. Fez um belíssimo trabalho o Júnior Cearense à frente do Maracanã. E tem outros nomes, por exemplo, eu valorizo muito a minha equipe. Perfeito. Né? Meus comentaristas que já passaram comigo e os meus sonoplastas aqui do Grupo Cidade de Comunicação, que são os melhores. Cláudio eu sempre Regis. digo, Cláudio Regis, Isiel Freitas, Tony Mazzoli. Tu sabe, né? Que o Cláudio Regis surfa, né? É o homem ali da ponte metálica, né? Eu sei. Ajuda a organizar metido a surfista, né? Não sei eu não sei se ele pega onda de verdade, sua área, né? É sua área. Não, eu ainda vou ver lá se ele realmente surfa mesmo ou se ele só enrola. Hilton, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo. Dia 1º de abril, Shopping Benfica, lá no teatro. Não, lá no salão de eventos, no salão de eventos. No 2º piso. É aberto ao público? Não. Por exemplo, quem estiver passando por lá e ver a solenidade, pode participar, pode ir lá conferir ou não? Precisa de convite? Este ano, LHP, como é um evento que marca a minha história, 10 anos, a gente quis restringir aos homenageados e alguns convidados
como eu disse, fazem parte da minha história. Eu queria fazer uma festa no Castelão, porque graças a Deus a gente tem milhões de ouvintes, graças a Deus a gente tem podido perceber isso, mas este ano a gente vai fazer um pouco mais fechado, até porque a gente vai fazer algo diferente e a gente quer abraçar principalmente essas pessoas, né, que fazem parte da nossa história, da história do A Bola é Nossa, né, que completa 10 anos, que para mim é uma emoção imensurável, até porque o Wilton Oliveira, eu sei que vai ser um momento de muita emoção, porque ele não está mais aqui, mas eu sei que no patamar superior ele está lá emanando aí uma energia positiva para que a gente continue dando sequência ao grande legado que ele deixou aqui na radiofonia e também no jornalismo. Festa dia 1º de abril, 7 horas da noite, no salão de festas do Shopping Del Passeio. Não, Shopping Benfica. Do Shopping Benfica, melhor dizendo, Shopping Benfica ali próximo ao estádio Presidente Vargas, ali na Carapinima. 13 de maio. Depois da UFC, aquele shopping que tem ali é o local da festa. É um shopping que respira cultura, que abraça as causas sociais, e eu quero aqui mandar um abraço especial para todo o corpo de funcionários, a Cariane Rocha, que é a diretora de marketing, a Vanessa, que está me dando suporte, e a meu querido João Soares Neto, que torce e vibra com sucesso, já brincou comigo, fulano não vem, ciclano não vem, quando chega lá ele fica alegre, você é danado. E lógico, mais uma vez, agradecer o Miguel Dias Filho pela aquiescência, pelo trabalho, pela ajuda que me deu muito grande, né? Só me dar o espaço para a mídia, isso fez com que a gente possa fazer um evento esse ano dentro daquilo que a gente imaginava. A cada ano eu me cobro mais para fazer um evento melhor. É um evento onde tem simplicidade, esse ano caiu no dia de 1º de abril, que é o dia da mentira. Eu propositalmente mantive a data, porque lá está impresso verdade, lá só recebe comendas quem realmente tem história e quem merece ter seu trabalho reconhecido. Camisa 8, claro, que vai trazer toda a cobertura aqui no próximo programa. Você vai acompanhar tudo dessa grande festa de 10 anos do programa A Bola é Nossa, com direito a uma grande festa, dia 1º de abril, no Shopping Benfica, lá no Salão de Festa, meu querido, uma homenagem para os principais nomes do esporte cearense, tanto dentro e fora das quatro linhas, porque vamos ter homenagem aí a um grande médico da cearense, não é isso? Eu gostei dessa homenagem, cara, ele merece mesmo. E tem outro médico lá também, que a gente vai citar mais nomes aqui, até para deixar um pouco a surpresa, porque quebra, né? E o legado dessa rapaziada, com certeza, vale essa homenagem toda, não é isso, Hilton? Exato, LHP. Você também vai estar presente, vai ser um dos homenageados, rapaz, né? Pela sua história construída. A gente não faz média, a gente apenas reconhece, valorizar, principalmente a pessoal da imprensa, né? Que às vezes não tem o devido reconhecimento, e a gente tem homenageado ao longo desses anos grandes nomes, né? E é assim, esse ano eu já estou aqui pensando nos próximos nomes do ano que vem, né? Você está fazendo esse ano já pensando no próximo ano. Igual a escola de samba, terminou o ano, você já pensa no próximo. Mas isso aí. É gratificante a gente alcançar essa marca, mais de 500 programas no ar, né? Mais de 100 entrevistas com ex-jogadores, 120 e poucas crônicas do Wilton Oliveira que ele escreveu. A gente vai transformar esse livro, estamos fechando já uma parceria, a gente vai trazer aqui posteriormente, né? A gente vai lançar também no Shopping Benfica, e agradecer mais uma vez a minha casa aqui, o Grupo Cidade de Comunicação. Nós aqui agradecemos, Hilton, sucesso. Terça-feira estamos lá, juntos e misturados, prestigiando 10 anos do programa A Bola é Nossa, uma festa maravilhosa, a festa do esporte cearense. Antes de me despedir de você, rapaz, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, o que você acha dele? Fraco. Mas você acredita que ele vai ficar mais bons anos aí à frente? Presta atenção, a gente tem uma matéria, meu amigo, ele foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol por unanimidade. Vai ficar no cargo até 2030, Hilton. Pode acreditar. Brincadeira. 2030. A gente vai ver uma reportagem agora. Valeu, meu amigo. Um abraço. Tamo junto. Representantes de todos os clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro e das 27 federações estiveram hoje na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O objetivo era definir o comando da principal entidade de futebol do país. Devolvo, assim, encerrados os trabalhos, a presidência ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Muito obrigado.
Com candidatura única, Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol por unanimidade até 2030. No cargo, desde 2021, o foco deste novo mandato será a inclusão e a luta contra a discriminação. Mesmo com todas as dificuldades, conseguimos alcançar esse objetivo. Para uns, melhorou mais, para outros, melhorou menos, mas que melhorou, melhorou. O combate ao racismo também foi uma das mudanças propostas e aprovadas pela CBF para o Campeonato Brasileiro. Aprimoramentos que são importantes que sejam bem repassados para os clubes, para os capitães, para quem vai disputar, para que não haja dúvida ali na interpretação já durante o jogo. O campeonato já começa nesse final de semana. Foram eleitos ainda 8 vice-presidentes, 3 membros efetivos e mais 3 suplentes do Conselho Fiscal. O processo, que teve 3 etapas, foi apoiado pelos 20 clubes da primeira divisão. O Edinaldo vem fazendo um trabalho bacana, a gente está aí para apoiar ele, esperamos que dê continuidade a esse trabalho, que traz muitas coisas boas para os clubes que nós estamos precisando. O futebol brasileiro ele é feito dos clubes brasileiros, então acho que tem que se ouvir, se cumprir o estatuto. Espero que ele a cada dia mais possa melhorar e fazer um futebol brasileiro ainda mais forte até 2030. De acordo com o estatuto, Edinaldo Rodrigues pode se candidatar novamente no fim do novo mandato e seguir na presidência da CBF até 2034. Acho que as ligas vão estar, entendeu, reforçando o fomento no futebol, organizando mais ainda o futebol, e a CBF está ali sempre participando daquilo que for chamada. E agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro da Série A, que começou ontem, o Brasileirão, a nossa competição mais importante do calendário nacional. Ontem, 6 jogos abriram a competição. Hoje, mais 3 partidas dão sequência a essa primeira rodada, que só termina amanhã, segunda-feira. Bora ver aqui no telão onde é que a bola vai rolar nesse domingão, dia 30 de março. Olha aí, ó, pintando na sua tela o telão hoje aqui, ó, do Camisa 8 com os jogos deste domingo. 4 horas da tarde, no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Às 18h30, mais conhecido como 6h30 da noite, no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, Vasco e Santos. Esse jogo tem transmissão ao vivo aqui na tela da TV Cidade. A Record transmite direto de São Januário. E fechando a rodada de hoje, 8 horas da noite, na Arena Fonte Nova, jogão de bola, hein? Bahia e Corinthians. Amanhã, segunda-feira, rapaz, aí, ó, tem time cearense em campo, a partir das 8 horas da noite, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, tem Bragantino e Ceará. 8 horas da noite e, claro, cobertura total do Grupo Cidade de Comunicação, tem transmissão das rádios Jovem Pan News e também da Rádio Cidade AM 860. É claro que nós temos grandes times aí disputando a Série A do Campeonato Brasileiro e entre eles Ceará e Fortaleza, que representam o nosso estado na maior competição nacional. É hora de virar a página, deixar para trás o Campeonato Cearense e focar em outro desafio, o Brasileirão 2025. Ceará e Fortaleza chegam na competição por caminhos diferentes, mas com um sonho em comum: fazer história e levar o Nordeste ao topo do futebol nacional. O Vozão está de volta à elite. Depois de uma campanha nada tranquila na Série B, o Alvinegro garantiu acesso e chega reforçado para o Brasileirão. Sob o comando de Léo Condé, o time se preparou com contratações estratégicas para a temporada de 2025. O Raul esse ano vai marcar muitos gols aí pelo Ceará e vai levar o Ceará num patamar melhor, viu? Vai dar trabalho então para a defesa adversária? Vai sim. Estou feliz, graças a Deus que meu time chegou onde eu queria. É bicampeão. Do outro lado, o tricolor do PC quer voar ainda mais alto. Em 2024, Fortaleza teve sua melhor campanha na história dos pontos corridos, terminando em 4º lugar e se tornando um verdadeiro carrasco dos adversários dentro da Arena Castelão. Lembrando que esse ano a gente tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a gente tem Brasileirão e principalmente Libertadores. Somos o único time cearense a disputar a competição e é isso, é correr atrás e tá fazendo história cada vez mais. É meu sonho, Fortaleza ganhar o Brasileirão, viu? Mas se ele terminar do jeito que ele terminou no passado, pra mim tá ótimo. Mas a meta mesmo é ganhar o Brasileirão. Confie, lute e tire também todo o melhor futebol de vocês.
notícia é que teremos novamente 2 times cearenses na grande disputa. Festa garantida nas arquibancadas, do jeito que só o torcedor cearense sabe fazer. E claro, você acompanha tudo de perto, os treinos, os destaques e os bastidores de Ceará e Fortaleza, além de todos os outros times, na telinha da TV Cidade, emissora Record no Ceará. Eita, meu amigo, acabou o nosso tempo, o Camisa 8 tá chegando ao fim, mas não se esqueça que tem mais Camisa 8 aonde você quiser, tá bom? Tem Camisa 8 na tela da TV Cidade, lá na rádio e também na grande rede através do nosso portal gcmais.com.br/camisa 8 ou ainda no nosso Instagram, @camisa8.oficial, tá bom? Bom domingo pra todo mundo, juízo, a gente se encontra por aí porque na semana que vem tem muito mais. Até lá!